Olá a todos, novo estudo aí para vocês. Aqui ó, obtendo a certeza da salvação. Para o homem que está salvo, a morte é apenas uma chave para abrir as portas do reino de Deus. E ele fica louco para que chega essa hora. Porque se você ler a Bíblia, tudo já está se cumprindo, principalmente Apocalipse. A Babilônia, a grande Babilônia, um anjo falando, desceu do céu, a grande Babilônia. O que quer dizer? O reino. Besta significa tolo, homem de pouco entendimento, que não gosta de se atualizar, de buscar informação, principalmente nas coisas de Deus. Ele é quadrado mesmo, ele não questiona. Aqui ó, e vou dar os passos para vocês, falar para vocês como vocês obter a salvação. É simples e fácil. É o diabo que não quer que a gente tenha entendimento e conhecimento. O que liberta a gente é o conhecimento e o entendimento. O pastor pode colocar a mão na sua cabeça milhões de vezes para libertar de demônios. Mas se você não abrir aqui, ó, abrir seu cérebro e ter entendimento e conhecimento, a libertação não vai vir. Primeiro passo, confiança. Só que aqui, ó, primeiro passo, confiança, o que você tem que fazer? O batismo nas águas. Porque a sua natureza terrena tem que morrer. O que é a natureza terrena? Às vezes, os desejos incontroláveis, a avareza, a prostituição, aquilo que você não consegue dominar. O batismo é um passo, é um dos passos para você se libertar e para você ter o conhecimento, para você ter o Espírito Santo. Porque tudo está no seu cérebro. Se você não conseguir se libertar a si mesmo, o batismo é para você começar a ter o autodomínio de si mesmo. O domínio verdadeiro é o Espírito Santo. E para poder você ter o Espírito Santo, você tem que ter o batismo nas águas. Então, se você não consegue ter confiança nele, peça a ele. Dobre os seus joelhos e busque. Desabafe com ele. E ele te ouvirá. O que quer dizer? Nos momentos mais difíceis, aqueles momentos que você está irado, com ódio, até mesmo com ódio de Deus, esse que é o momento de humilhação. Se você reconhecer os seus erros nesse momento difícil e pedir ele ajuda, pedir ele para perdoar, para pedir ele o quê? Aí compreender ele. Aí você vai ter um encontro com ele, você vai ver como que Deus é simples. Você vai conseguir separar o reino de Deus, o do homem e o do diabo. Vamos lá, ao primeiro passo. Isso aqui é tudo bíblico, gente. Eu tirei tudo da Bíblia. Eu não vou colocar a minha própria ideia aqui não. Mas que Deus está colocando, coloca a palavra dele. Vocês têm que despertar isso aqui, ó. Não é de acordo com a minha ideia, mas de acordo com a palavra dele. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor. Deus de seus pais. A própria família brigando. Os filhos de Israel contra os filhos de Judá. Era tudo parente. Tio, irmão, primo, tudo aqui, ó. Só que Israel estava fazendo coisa errada. E estava querendo que é o apoio de Judá. E Judá confiava em Deus, sabe o que é certo e errado, não apoiou. E os filhos de Judá prevaleceram, porque venceu. Porque confiaram no Senhor, na dificuldade, ó, mesmo os parentes dele pelejando contra eles. Não deu ouvido aos conselhos nenhum deles, mas confiou na palavra, no Senhor. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo e a forma da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio,
o meu Salvador. Da violência me salva. Segundo Samuel 22:3. O que Samuel está falando aqui? Só tinha Deus. Ele não podia confiar em mais ninguém. Então o que quer dizer? Ele passou por situações que ele confiou no homem e se lascou. Aí ele viu que andar sóbrio, vigilante, não confia em ninguém, principalmente aqueles que vêm dar um de bonzinho, às vezes tentando te estudar. Fique esperto, confia em Deus, confia, não desista. Você pode estar no pó, gemendo, comendo pão que o diabo amassou. Simplesmente isso aqui, ó, confia nele, lê a palavra dele. Aí se você fala, ó Deus, fala comigo, me dá a direção, me guia, abre o meu entendimento. Ele fala que ele é a luz. O que é? A luz, quando você acende, você consegue ver. Então o que é? Ele tem que abrir o seu entendimento, você tem que ver, enxergar bênção na tribulação, nos erros. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Confia nele. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Aí, ó, você que aí confiou no homem, às vezes a mulher confiou no homem, ele era o X, fez do homem Deus e hoje quebrou a cara. Às vezes dinheiro, o dinheiro tal, passou economia, às vezes era para você comprar, a sua mulher te avisou alguma coisa para não fazer, que você emprestou para a pessoa, você nem conhecia direito. Aqui, ó, se lascou. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O que quer dizer príncipe? Os políticos. Muitas pessoas confiam na política e se lascam em partidos e sofrem. Eles não estão nem rasgando, caiu dinheiro no bolso deles, é eles e a família deles, o resto que se dane. Eles falam assim, ó, Deus por todos e cada um por si. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. O que quer dizer que eu não temerei? Porque na defesa é o ataque. A confiança em Deus é isso aqui, ó, você confia em Deus. Se a pessoa for tentar fazer besteira, a defesa se torna ataque. É que nem a luta Krav Maga. A defesa é o ataque. Não existe isso, porque ou vai ou racha, ou vai para matar, ou vai para morrer. É isso que Deus está falando, porque se você morrer, você está salvo e saiu deste mundo. Você não vai dar imposto nenhum a este mundo. Você vai devolver a sua alma, a sua vida a Deus. Este mundo, quanto mais dinheiro você tiver, você vai encher a barriga de vagabundo, principalmente esse Brasil. Aqui, ó, falou Isaías 12:2. Aqui, ó, ao outro aqui, ó, versículo. Vou subir aqui, ó. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram os camaradas de tirar o chapéu. Eu já li essa passagem aqui, ó. Aí ele fala assim: ó rei, se Deus nos livrar, amém. Se não livrar também, a gente não vai dobrar o joelho pra você, não, porque você é um homem. A própria natureza dos caras, eles não estavam rasgando pra nada. Ele já sabia aí a consciência do homem de Deus. Morrer já tá salvo. A defesa é o contra-ataque. Aqui, ó, no outro. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Sofonias. O que quer dizer? Só que esse povo humilde e pobre está acabando, que somos nós, porque a gente está indo para o fim. Esse mundo aqui vai ficar para Babilônia, o Espírito Santo vai sair fora. O que quer dizer? É sabedoria. Eles vão agir tudo na base da inteligência, por isso que eles criaram o computador. Eles vão procurar a sabedoria no sistema de computação. E só quem tiver o carinho da besta vai poder ter acesso à internet.
Ou se tiver hack o homem de Deus aí no tempo da grande tribulação aí do arrebatamento, ele fugir pro meio do mato, ele conseguir acessar, enganar os dados, vai ser muito difícil, porque ele não vai ter informação não. Todo mundo vai tentar seguir aqui, ó, o computador, a besta que vai ser um robô no formato de homem, de pessoa, vai dar informação para eles, vai orientar o presidente, o anticristo, a guiar o povo. E no outro 3 anos e meio, que é guerra, vai despertar as maiores bombas que estão escondidas e vai detonar o mundo, o reino do homem e essa terra. Até a terra, que não tem culpa nenhuma, vai sofrer. E a terra também vai devolver, viu? Você pode guardar, do jeito que você manda para ela, ela devolve. Pois, se na riqueza injustas não foste fiéis, quem vos confiará a verdadeira? Pois, se na riqueza injusta não foste fiéis, na riqueza injusta não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Isso aqui não entendi muito não. Lucas 16, 11. Esse aqui não entendi muito bem, né? Então não vou dar opinião não. Às vezes Deus fala com você, ó. Segundo passo, obediência. Outro passo extraordinário, a obediência. Que nem eu tô te falando aqui, ó. Batiza nas águas. E não cega a cabeça dos tolos não, viu? Porque a religião tá cheia de tolo. Batiza nas águas e lê a Bíblia. Pede a Deus o discernimento para compreender a Bíblia. Porque quem vai ser salvo é o que medita nela. Não é aquele que vai estar enfiado dentro de igreja não. Aquele ali, o inferno, o diabo vai enganar ele. Que nem fala os falsos profetas, os lobos devoradores. O que quer dizer? Devorador de pensamentos. Este engana na cabeça, devoradores de pensamentos. É isso que a Bíblia está falando. Segundo passo, obediência. E será que se diligentemente, aumentar um pouco aqui, ó, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, quer dizer a palavra de Deus aí, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso cérebro. Quem manda a emoção para o seu corpo é o cérebro. De todas as vossas almas, de todo o seu pensamento. Tá aqui, ó. E aqui, ó. Os mandamentos que hoje vos ordeno: amar o Senhor Deus. Deus é o que? Deus é vida. Então o que quer dizer? Amar ao próximo, que ele é vida. Deuteronômio 11, 13. Aqui, ó. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todo o seu caminho. Ó, de novo, ó, respeite a Deus, respeite o seu semelhante, que ande em todos os seus caminhos, a palavra, não ir pela cabeça dos outros, e os ames, amar a Deus, amar a vida, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu cérebro e com toda a tua alma, todo o seu raciocínio, o seu cérebro, a sua emoção, o seu cérebro, as químicas que ele manda. Às vezes você fica feliz, às vezes você está angustiado. Mesmo assim, ama ele com todo o seu entendimento aqui, a alma, a compreensão. Deuteronômio 10, 12. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. O que é que Deus está falando aqui? Não quer dizer que ele vai te amaldiçoar não, porque a Bíblia, se tem um ditado aí, ó, se conselho fosse bom, não daria, vendia.
A Bíblia é o livro dos conselhos. Aí se você não quer seguir os conselhos que Deus está te dando, você conhecer o ser humano, conhecer este mundo, aí você vai seguir a cabeça dos outros. E aqui você vai se ferrar. Você vai cair nas maldições. Vai seguir as cabeças dos outros e depois vai querer ficar com raiva de Deus. E não é não, o erro está em você. Por isso que Deus já alertou aqui, ó. O exemplo é igreja, religião, vida sentimental. A vida sentimental é um perigo. Para você conhecer uma pessoa, você tem que saber as amizades dela, conhecer as amizades dela, porque as amizades dela, a maioria das vezes você não conhece. O passado dela você não conhece. Às vezes a atitude dela dentro de casa, o pai, a mãe, aí você não quis saber para prevenir o futuro, casou e não soube nada, e as amizades do trem é tudo perigoso. Às vezes envolvido até com crime organizado, aí você se lascou para arregaçar, se lascou feio. E para sair, Deus me livre, você está colocando até a sua vida em risco. Fazer justiça e juízo é melhor, é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Você pode colocar o dinheiro que for em cima do altar. Se você não for uma pessoa justa e ajuizada, de nada vale para Deus aquele dinheiro ali. Você está tentando comprar Deus e Deus não é dinheiro. Que nem o dízimo não é dinheiro, o dízimo é o ciclo da vida. O dia que vocês entenderem isso, aí vocês vão ver que a palavra de Deus é mais viva do que vocês imaginam. Ide, porém, e aprendei o que significa. Aí, ó, o que significa misericórdia, quero. Deus está falando, Ele quer misericórdia, amor ao próximo e não sacrifício. Deus não está te pedindo dinheiro nenhum. Ele está querendo que você abra essa merda desse cérebro seu, desse entendimento seu, para você aprender. Aqui, ó, misericórdia, vida, respeito, perdoar o próximo. E não dinheiro, não dinheiro. A civilização, o reino do homem é o dinheiro. E se você ficar dando valor ao dinheiro demais, você vai ficar na mão deles. Você ficando na mão do homem, você está na mão do diabo. Através do dinheiro. O dinheiro é apenas um objeto para poder te segurar. A mesma coisa quando a mulher faz filho querendo segurar o marido. Pensa que o filho vai segurar o marido. E ela mesmo, em vez de amar ele e aprender a amar ele e cuidar dele, não. Mete o pau. Porque eu não vim a chamar os judeus. Aí, ó, quem quer imitar os judeus aí, ó. Mas os pecadores, que é nós, que é eu, que é você que tá me ouvindo aí, ó. O gentio. Deus quer nós. Agora é a nossa oportunidade. Deus deu oportunidade para eles, pro judeu. E eles jogaram fora. Hoje é nós. Nós pecadores, gentios, nós somos hoje bem-aventurados aos olhos de Deus. Tá aqui, ó, só para vocês acordar. Parece que vocês estão lendo a Bíblia de trás para frente, não tá entendendo merda nenhuma. Ao arrependimento de todo o erro que nós cometemos passado, arrepende-te, dobra o joelho. Se errou com o seu próximo, pede perdão a ele. Pede perdão a Deus. Se errou contra a lei, matou, pode ser polícia, pode ser o que for, matou, não adianta você esconder atrás da palavra de Deus não, hein? Você tem que cumprir. Ah lá, se matou, vai ser preso, vai cumprir tantos anos de prisão. Se você realmente se arrependeu, você tem que obedecer isso aqui, ó. Você tem que cumprir a lei do homem, você tem que ser preso, cumprir a lei do homem, tudinho ali, e soltou nos caminhos de Deus. Se você não fazer isso, está se enganando a si mesmo. Mateus 9,13. Muitos estão escondendo atrás da Bíblia. Pintou e bordou aí fora e ou escondeu atrás da lei, ou tinha cargo aí na lei e inocente, prejudicou inocente. Aí esconde atrás da Bíblia para enganar a trouxa. Eles são os lobos devoradores de pensamentos. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, não sacrifícios. De novo, ó. Não condenarias os inocentes. Muitos aí, ó, que tinham cargo público, matou inocente por causa de droga,
pensando que ele quer os maus, os próprios traficantes ficando aí, às vezes ele está fazendo até o trabalho para o traficante, porque já era funcionário do governo aí, tinha um poder na mão, a lei, e não praticava, matava os inocentes, às vezes o drogado caiu sem querer, aí eles esconde atrás da Bíblia, dá o seu dinheiro, querendo que Deus está pensando que é o seu dinheiro, fazendo boa vontade, fingindo, ajudando o próximo. Os Illuminati são demônios, são falsos profetas e não cumpre a lei do homem. Se você seguir a lei de Deus, você vai ter que cumprir a lei do homem, porque você fez cagada, você não pensou antes de tomar atitude. Mateus 12, 7. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo, ao célebre de novo, ó, todas as forças, todos os membros do corpo, e amar o próximo como a si mesmo. Se matou, destruiu a vida, família, então, e se você está escondendo atrás da Bíblia, você não está amando o próximo, bosta nenhuma, você está ali por causa do dinheiro, está te dando recurso. É mais do que todos os holocaustos, sacrifícios. Você pode colocar o dinheiro do mundo inteiro no altar de Deus. Deus tá nem aí para você. Porque Deus é vida. Deus é o ciclo da vida. Ele é vida, cria vida, projeta vida. Marcos 12, 13. O dia que vocês souberem o que é vida, vocês vão ficar de orelha em pé. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Compraz-me, pois, a obediência. Antes de tomar atitude, pensa. Conhecida a todos. Pelo caráter da pessoa que você vê. Compraz-me, pois, em vós e quero que sejam sábios no bem, mas simples no mal. Aí, ó. Só que inverteu isso aqui, ó. Sábios no mal e simples no bem. Deus quer que sábios no bem, mas simples no mal. O que quer dizer? Pensa primeiro, depois toma atitude. Não toma atitude, depois pensa. Se você fazer inverter essas coisas aqui, você vai estar lascado. Você vai plantar coisas aí que você vai colocar em risco a sua salvação. Sua salvação. Você pensa que é do seu jeito, do seu jeito é cacete, é merda nenhuma, é do jeito de Deus. Não é do seu jeito. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, porque Adão e Eva. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Jesus veio para nós aí, a obediência dele. Para nós ser justos, nós pecadores. Ninguém vos engane com palavras vãs, elogio, besteira. Jamais vou ficar aqui passando a mão na sua cabeça, mas eu vou te meter o ferro, por quê? Para despertar a sua alma em relação a Deus, porque o dia que você tiver um encontro com o Espírito Santo, com a sabedoria dele, você vê ele, você vai ver como que ele é simples. É o livre-arbítrio que ele deixou para nós, e é o maior cuidado, é perigoso. Livre-arbítrio é perigoso, e você tem que ter maior cuidado. Deus não interfere nisso. Ele dá sugestão através dos seus anjos. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe o que tem que fazer e não faz. Nem fala. A maioria dos falsos profetas é aquele que sabe a verdade e não fala para libertar o povo. Não fala. O terceiro passo, Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, para sempre. Os outros falam assim que perde o Espírito Santo, perde coisa nenhuma. Às vezes você pode abafar ele, mas mesmo assim ele está dentro. Você que desviou aí da igreja, está ouvindo esse vídeo. O Espírito Santo está em você, hein? Você que está abafando ele com as coisas do mundo. Às vezes é o que? Boate, bebida, más companhias, avareza, glutonaria. E você tá abafando ele, mas ele tá em você ainda. Senão esse versículo aqui ia ser mentiroso, ó. Eu rogarei ao Pai. Jesus falando. Pai aqui, eu depois vou explicar esse trem, que eu tenho um estudo aí depois eu vou explicar.
E ele vos dará outro consolador, ao Espírito Santo. Ó. Hoje o entendimento é ouro. E para você ter entendimento a mais, você tem que ter o Espírito Santo. Você fica consolado. Ninguém abala sua mente. Porque o diabo quer abalar sua mente, porque se você ficar irado, estressado, às vezes você pode prejudicar o seu estômago. O nervosismo dá azia. Você fica estressado, dá caspa na cabeça. O Espírito Santo dá para confortar o seu cérebro. Você ficando com a mente, com o cérebro confortável, quem vai te estressar? Você vai ser uma pessoa pacífica, tranquila. Para que fique convosco para sempre. Para sempre. Falando para nós gentios, ó. Você não está conseguindo entender ele. João 14, 16, esse versículo. Agora que eu coloquei uma explicação aqui para vocês, ó. E ao encontro ao Criador de tudo. O Espírito Santo já está em nosso reino. Quer dizer, não no reino do homem, não. Está em cada um de nós. Nas pessoas. É você pedir a Deus entendimento. Você tem que acertar nas palavras com Deus. Deus é a mesma coisa do pai da gente. Você tá querendo videogame, você fala assim, ô pai, aí você tá querendo videogame, um Xbox. Aí você fala assim, ô pai, me dá um videogame. Aí Deus vai te dar um videogame, só se você não falou a marca, o tipo, o modelo. Então ele pode te dar um brinque game como um Nintendo ou um Play 2. Agora você fala assim, ô pai, me dá um videogame Xbox desse ano, até a cor, eu quero preto. Aí você especificou para o seu pai. A mesma coisa é Deus. Olha só Deus. O Espírito Santo já está aqui, ó. Já está aqui, ó, convosco para sempre. Então o que você tem que falar? Deus, dai-me entendimento, compreensão, para eu poder entender o Senhor, para eu poder compreender o Senhor, o teu Espírito, quem é você, quem é o Senhor. Não deixa eu ser enganado. E liberta, se a religião está me atrapalhando de te conhecer, então me liberta de toda religião, de toda religiosidade. A continuação aqui, ó. É você pedir a Deus entendimento, sabedoria para compreender Ele. Ele prometeu e promessa tem que se cumprir. Você não pediu, mas Ele se ofereceu. Então aproveita a oportunidade. Mas aquele Consolador, de novo aí, ó, Espírito Santo aí, ó, letra maiúscula, aqui, ó, o cérebro de Deus, quase o cérebro de Deus é a mente de Deus conectado no seu cérebro, pregado no seu cérebro, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. Ele vai estar no seu cérebro. Tudo ele vai poder te ensinar. Ele vai te dar pensamento, ele vai te dar paciência para compreender as coisas. Longanimidade, amor. Vai te ensinar a olhar os detalhes. Não é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é a sabedoria de Deus, é a própria mente de Deus dentro da sua cabeça. É Ele que vai ensinar todas as coisas. Todo mundo tem o seu dom. O meu dom é esse. Eu consigo compreender a Bíblia toda, eu consigo compreender a fisionomia de todas as pessoas. Esse é o dom que Ele me deu. Consigo compreender Ele, ver Ele através do olho da alma. Sei separar o que é a matéria, o lado espiritual, emotivo. E não tem eu nem tenho muito estudo. Tudo se eu ler a Bíblia aqui eu consigo decifrar como se fosse um código. A Bíblia. O reino do homem como se fosse um código. É tudo ciclo. Se você saber trabalhar em ciclo, é a coisa mais fácil para você compreender as coisas. Até o reino do diabo.
Ele trabalha em ciclo. Ele vai te dar uma mente flexível, compreender ele. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu tenho observado a minha mente, às vezes eu não consigo gravar música e nem filme. Mas quando eu leio aqui a palavra de Deus, às vezes a pessoa fala uma coisa de palavra dele que teve fundamento, ela fica gravada na minha mente, eu não consigo tirar. Isso aqui tenho dito, não consigo tirar. E pode passar ano e tempo, não consigo tirar do meu cérebro. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Que é Jesus. Jesus já foi pro reino dele. A réplica foi pro reino dele. A réplica que é Jesus é o próprio Deus. Que vos convém que eu vá. Porque se ele não fosse, como que o Espírito Santo, a sabedoria dele ia vir? Por quê? Porque Jesus estava no corpo físico. Como que ele ia se materializar em vários países? Em várias pessoas, em todos os países, bilhões de pessoas em todos os países, com a matéria física dele, aí o que ele fez? De novo, o Espírito Santo é a conexão. É você conectado, o seu cérebro conectado na cabeça de Deus. Aqui, ó, que vos convém que eu vá. Por isso que Jesus foi. E aí o que? Hoje eu tenho o Espírito Santo. Nos Estados Unidos tem milhões de gente com o Espírito Santo. No Japão, na Índia, na China, no Brasil, na Argentina, milhões de gente conectado no Espírito Santo. Por isso que eu falo que o Espírito Santo não é uma pessoa. É a mente de Deus conectado dentro do seu cérebro. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Aí. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E repousará sobre ele o Espírito. Aí de novo, ó. O Espírito do Senhor, letra maiúscula aí, ó. A mente de Deus. O Espírito, aqui Isaías, esse versículo é o versículo chave para mim falar que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas a mente de Deus conectado no seu cérebro, como se fosse o Bluetooth, o Wi-Fi conectado. O computador às vezes conectado em várias redes e um só dominando o computador, os computadores, um só, um central. Aqui, ó, vamos lá de novo. É Isaías, confira na sua Bíblia aí, ó. Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Aqui, ó. Ao entendimento, para você compreender a Deus, para você compreender quando Deus está falando, quando é o homem e quando é o diabo. A sabedoria, porque a sabedoria não é igual a inteligência. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria, nos momentos mais difíceis da sua vida, você consegue ver a oportunidade de sair. O espírito de conselho e de fortaleza. De conselho, de fortaleza. Aí eu te dando conselho, ele usando meu cérebro para eu poder despertar você, aconselhando sua vida. Às vezes você aí tá passando por um problema que eu nem imagino, mas o que? Ele me deu a ideia para me fazer isso aqui para vocês. Outra coisa, é de graça, não tô cobrando nada, porque as coisas de Deus é de graça. Ele fez a terra de graça, deu o oxigênio de graça. Para que eu vou cobrar? É usar a tecnologia a favor de ajudar vocês a compreender ele. Conselho de fortaleza. Fortaleça, ser forte. Às vezes você pode estar angustiado, você pode entristecer, mas através da Bíblia, da palavra, desse estudo aqui, te fortaleceu aqui. E o espírito de conhecimento, você conhecer as coisas, por exemplo, o maquinário. Às vezes as pessoas nem te ensinam, você tem um conhecimento muito fácil de compreender as coisas. E de temor ao Senhor. Isso aqui não é medo, isso aqui é respeito. Você vai ver como que Deus é simples e o respeito que você tem para Ele. O respeito, que você não vai ter medo de Deus, mas você vai ter respeito a Ele. Porque não é de acordo com o que os religiosos estão falando. Um abraço
Fique com Deus. Leia aí na sua Bíblia, Isaías 11:2. Até mais. Fique com Deus.